Olá pessoal, boa tarde. Iniciamos neste momento mais uma live da União de Vereadores do Estado de São Paulo, claro, hoje fora do ambiente da UVESP. Feriado, Dia da Consciência Negra, feriado determinado pelo saudoso governador Mário Covas, que atinge praticamente todos os municípios do Estado de São Paulo. E certamente alguns do Brasil copiaram este feriado em homenagem à consciência negra. O programa está sendo gravado aqui na sede da CETESB, em São Paulo, na Secretaria do Meio Ambiente, e a nossa entrevistada é a queridíssima professora Patrícia Iglesias, professora da USP e presidente da CETESB aqui no estado de São Paulo. Patrícia, mais de 6 horas, boa noite, prazer em tê-la aqui conosco. Boa noite, Miziara, o prazer é todo meu, é uma alegria falar com vocês e com todas as pessoas que estão nos assistindo e que vão ter a oportunidade de assistir esse programa e que acompanham os programas da UVESP. Patrícia, eu tive a oportunidade de assistir pessoalmente o elogio do governador João Dória com relação à nova CETESB no estado de São Paulo. O que vem a ser a nova CETESB? Quando você foi convidada, você veio com uma missão. Qual é essa missão? Olha, a nossa missão não é fácil, nós estamos com uma empresa que tem 51 anos de idade. Eu brinco que é uma jovem senhora, né? 51 anos, já tem bastante experiência, mas a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, com toda essa experiência, está sempre se renovando e procurando inovar. Então, nós trabalhamos não só com o licenciamento, com a fiscalização, mas também com a inovação, com a busca das novas tecnologias, tudo aquilo que é necessário para que o nosso estado continue sendo um estado propulsor das políticas ambientais no nosso país. E aí essa grande missão é manter a sustentabilidade, é continuar trabalhando, olhando para as questões ambientais, para o meio ambiente ecologicamente equilibrado e ao mesmo tempo ter mais eficiência. A palavra de ordem do governador João Dória é eficiência, é olhar o timing da atividade econômica, é trabalhar a atividade econômica e também as questões ambientais. Isso precisa ser conjugado. Então, essa nova CETESB nada mais é do que uma CETESB que atenda a esses fatores. Muito bem. E foi criado também a CETESB para todos. É importante que você fale um pouco sobre isso, uma vez que o nosso público é um público relacionado às prefeituras, às vereanças e, portanto, agentes públicos que têm interesse diretamente na CETESB. O que vem a ser a CETESB para todos? Pois é, no início desse ano, quando nós começamos a nossa gestão à frente da CETESB, nós nos deparamos com um quadro, né, que são os nossos 645 municípios e uma série de pendências do ponto de vista de licenciamento, inclusive no que diz respeito aos prazos do licenciamento no nosso estado. Para vocês terem uma ideia, e para quem está acompanhando, nós recebemos mais ou menos um número de 17 mil licenças ainda pendentes, relativas ao ano anterior, mais as novas licenças, os novos pedidos que davam entrada desde o início do ano. Então, o desafio era muito grande. E a nossa ideia, então, foi trabalhar uma CETESB que pudesse não só atender a esses pedidos pendentes, mas aos novos pedidos, olhando para essas necessidades muito de perto. Então, o CETESB de Portas Abertas, hoje, esse CETESB para todos, é exatamente a possibilidade de nós recebermos os municípios, orientarmos os municípios para que o licenciamento seja mais ágil e mais rápido. E esse trabalho tem sido feito também não só com os municípios, mas também com o setor privado, porque muitas vezes o projeto chega à CETESB e esse projeto ele pode ser melhorado, ele tem algumas nuances que acabam atrasando o procedimento e demorando mais no ponto de vista do licenciamento. Nós vimos que essa orientação feita no âmbito da CETESB ajuda muito no andamento e nos prazos do próprio licenciamento. Por isso que nós entendemos que a CETESB não pode ser aquele órgão ali parado, estanque, aguardando o projeto e simplesmente respondendo a um projeto que chega e depois pedindo complementos e respondendo novamente, porque isso leva um tempo muito longo. Então, nós mudamos essa metodologia. E o
orientamos nos nossos gerentes de agências, nas nossas 46 agências, para que prestassem esse atendimento não só aos empreendedores, mas também aos próprios municípios, de forma que essa orientação fosse bem dada. E isso já tem revertido num resultado bastante positivo no que diz respeito aos prazos das licenças. Diminuiu, porque antigamente havia uma reclamação muito grande da demora nos prazos da aprovação da licença, né? Pois é, olha, nós temos um quadro interessante, né, de que o ano mais eficiente em termos de análise de pedidos foi o ano de 2015, que nós chegamos ao final do ano em torno de 51 mil análises, né? Tanto resultados positivos quanto negativos, mas a CETESB conseguiu fazer 51 mil análises. E este ano nós já atingimos essas 51 mil análises agora no final de outubro. Então, a nossa previsão até o final do ano é de atingir 60 mil análises. Entre 60 e 61 mil análises, nós vamos ter uma performance de 20% a mais do que todos os anos anteriores desses 51 anos de CETESB. Então, em termos de produtividade, é uma produtividade muito maior e é justamente com a mudança dessa metodologia de atendimento, não só para os municípios, mas também para os próprios empreendedores. Conosco aqui a professora Patrícia Iglesias e nós estamos na sede da presidência da CETESB em São Paulo, próximo ao Rio Pinheiros, que nós vamos falar daqui a pouquinho com relação à previsão de despoluição do Rio Pinheiros, que é uma ambicionada meta a ser atingida pelo governo do estado. Patrícia, com esses licenciamentos que você vai ultrapassar o recorde de 2015, como é que você vê o crescimento socioeconômico do estado de São Paulo? Dá para analisar pelo número de análises de licenciamento? Eu acho que esse é um dado importantíssimo, porque até pela quantidade de pedidos que nós recebemos esse ano, é possível concluir que nós estamos num período de retomada da atividade econômica no estado de São Paulo. E com certeza traz um ânimo para os empreendedores, também para os nossos municípios, no sentido dessa retomada no nosso estado. Acho que o estado de São Paulo na verdade, aquele grande estado indutor da atividade econômica no país, mas isso está muito refletido nos próprios pedidos de licenciamento aqui no âmbito da CETESB, né? Nós vamos atingir aí um número que nunca foi alcançado. Veja que mesmo nos anos mais produtivos do ponto de vista da atividade econômica, nós nunca tivemos a quantidade que nós vamos ter nesse ano de 2019. Significa dizer que você entende hoje que a CETESB é ágil e está tendo esse reconhecimento de agilidade por parte do empresariado? Olha, nós estamos cada vez mais ágeis, mas eu diria para você, Miziara, que nunca nós não podemos dizer que é o bom o suficiente e paramos aí, né? É uma fase sempre e sempre é possível melhorar. Eu acho que nós temos que sempre trabalhar para melhorar ainda mais. Então, nós criamos uma célula de inteligência no licenciamento, essa célula formada por profissionais muito experientes da CETESB, junto à presidência da CETESB, justamente para dar um norte para a diretoria, que é a diretoria de controle de licenciamento, que é a diretoria C, e foi justamente após a criação dessa célula que nós percebemos um aumento muito grande desse volume de licenciamentos avaliados em 2019. Então, isso fez muita diferença nos resultados que nós estamos alcançando, mas não é um resultado final. Essa célula hoje está trabalhando também junto à diretoria de impacto para melhorar isso nas grandes obras, nas obras maiores, né, que são as obras de impacto, e vai continuar trabalhando também agora num novo trabalho junto à auditoria da CETESB, que é um foco que nós queremos dar. Então, o trabalho ele é contínuo de melhora, né? Eu acho que nunca dá para dizer que atingiu o máximo. Sempre há algo a mais a ser feito no sentido da eficiência. Por isso que eu gosto dessa palavra. Foi a tarefa que o governador nos deu, mas para mim também é uma palavra que eu aprecio muito, é um trabalho com foco em eficiência. E eficiência é algo que a gente sempre pode estar aprimorando e buscando melhorar, né? Ô, Patrícia, esse número acima de 50 mil de análises de pedido de licenciamento,
pelo status, você observa que o empresariado, vamos dizer assim, aqueles interessados em licenciamento, tem tido um olhar mais crítico com relação ao respeito do meio ambiente ou ainda é preciso disciplinar um pouco mais? Não, eu acredito que esse olhar ele tem acontecido até porque hoje, para qualquer atividade, a questão ambiental ela passa a ser mais relevante. Então, muitas das empresas elas têm até como core da atividade a questão ambiental. Aquelas empresas que nem se preocupavam muito com isso no passado, hoje passaram a se preocupar. Faz diferença, por exemplo, para exportar determinados produtos, para trabalhar fora do país, né? Para trabalhar com outros países, levar em consideração a questão ambiental. Então, essa mudança, ela é uma mudança que está sendo sentida também nos setores econômicos. E, de qualquer forma, com a questão a própria questão esse ano de COP, de mudanças climáticas, então, não temos muito como retroceder nesse assunto. Acho que nós vamos avançar cada vez mais, os setores têm avançado. Nós percebemos, por exemplo, no setor do agronegócio, um interesse muito grande para que essas atividades sejam atividades que também levem em conta os aspectos ambientais, porque para desenvolver essas atividades e comercializar fora do Brasil, as certificações passam a ser cada vez mais relevantes. E o nosso papel aqui é justamente auxiliar para que isso ocorra da melhor forma possível. Então, eu acho que nós já vivemos no passado aquela ideia que a gente dizia muito que era o comando e controle, era simplesmente determinar que as coisas acontecessem de uma forma específica prevista em lei. Hoje não, é uma construção conjunta. O órgão ambiental diálogo, né? Auxiliando para que isso ocorra da melhor forma. Inclusive, nós falamos hoje em licenciamento dinâmico, porque nós aprendemos muito com o setor privado. O programa CETESB de Portas Abertas, ele nos propicia isso. Nós temos hoje 10 câmaras ambientais funcionando na CETESB, e falei do agronegócio, por exemplo, no setor sucroenergético, nós temos uma câmara ambiental em que o próprio setor traz uma série de aportes, de evoluções de atividades de inovação que podem ser trazidas também para o licenciamento e melhorar o licenciamento. Então, é uma troca de experiências que permite o avanço do próprio licenciamento no nosso estado. Muito bem, conosco aqui a Patrícia Iglesias, presidente da CETESB, e essa live ela foi gravada, portanto você está vendo agora, na sala da presidência da CETESB, hoje, quarta-feira, Dia da Consciência Negra. Agora, a fala da Patrícia nos dá um gancho para falar o seguinte: o governo hoje, de um modo geral, e os órgãos de controle não têm agido somente na direção de aprovar ou desaprovar. Há, por determinação do governador, aqui do governo de São Paulo, uma informação de que é preciso, como a Patrícia disse, construir um diálogo permanente, ajudar a resolver os problemas. Assim está funcionando também o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E a gente bate muito nisso, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao longo das 20 reuniões do ciclo de debates, deixou muito claro que o tribunal não é mais aquele punitivo. É um tribunal pedagógico, onde as fiscalizações compartilhadas ou fiscalizações ordenadas, que acontecem simultaneamente em mais de 200 municípios, não é para pegar o erro e punir. Pegar o erro e dar um prazo para que isso seja corrigido. Portanto, prefeitos, vereadores, secretários, agentes públicos são órgãos de punição ou de controle. Tem órgãos que abrem o diálogo e a CETESB é um exemplo muito claro disso, por isso que o governador disse com palavras firmes e fortes: a CETESB é a nova CETESB no estado de São Paulo. Patrícia, vamos falar um pouquinho sobre as metas do milênio. Você que começou tudo isso aqui em São Paulo, você que mandou ir ao Tribunal de Contas para fazer parceria,
você que pediu que vereadores e prefeitos entendessem quais eram as determinações da ONU com relação à Agenda 2030, eu quero saber de você se existe novidade nisso, se o Estado de São Paulo respondeu positivamente, como é que está a questão das metas? Pois é, nós estamos trabalhando fortemente na questão dos objetivos, né? E a própria CETESB, porque o fato é que não há como cumprir essa agenda se nós não estivermos trabalhando com as cidades, né? São as cidades que permitem o cumprimento dessa agenda. Inclusive, o próprio Ban Ki-moon, que foi secretário-geral da ONU, ele tem uma frase em que ele diz que nós vamos avançar ou perder essa agenda da sustentabilidade nas cidades. Então, o incentivo para que os municípios estivessem trabalhando nessa agenda é exatamente porque os prefeitos é que podem, de fato, estar em conjunto, próximos aos seus munícipes, para que nós possamos, de fato, chegar mais perto da agenda dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E aqui no caso da CETESB, eu acho que são muitas das pautas comuns, mas uma delas é a questão da gestão de resíduos sólidos, né? Que nós temos feito um trabalho muito grande no que diz respeito à logística reversa. E nesse sentido, o nosso trabalho também vai para orientar os municípios de que há algo a ser feito nos municípios que contribui para essa agenda. Porque enquanto a CETESB licencia os fabricantes, licencia as indústrias, o município trabalha muito proximamente aos comércios e, portanto, pode exigir desses comércios essa parcela de contribuição dos comércios no cumprimento dessa agenda. Então, existem alguns fatores que podem ser feitos em conjunto. Vale a pena para os municípios, e aí eu coloco isso, trazer e procurar a CETESB nesse sentido de orientação do nosso setor de resíduos sólidos. Nós temos feito algumas agendas para orientar e as agendas regionais, já fizemos orientação de mais de 400 municípios nesse sentido, mas coloco aqui mais uma vez que estamos à disposição para essa orientação, para que os municípios venham e procurem o setor de resíduos sólidos da CETESB, né, esse setor que hoje é dirigido pela Lia Helena Demange, para ter essa orientação, para que possam, de fato, avançar nessa agenda. Aqui eu falei de resíduos, mas, enfim, tem a questão de saneamento. São muitos os temas que estão na esfera do município e para os quais a CETESB pode dar uma contribuição para o município também. Resíduos sólidos é uma questão tripartite, não é, Patrícia? É de governo, empresários e a sociedade civil, né? A propósito dessa informação da Patrícia, no próximo dia 29, a UVESP, em parceria com a Associação dos Municípios da Araraquarense e com a Frente Parlamentar de Resíduos Sólidos, estarão ambos, UVESP e AMA, realizando um seminário em São José do Rio Preto, no auditório do CIESP, dia 29, a partir de 8h30. Tudo que é resíduo sólido, consórcio público e saneamento integrado estará em discussão nesse dia, com técnicos especializados para tirar dúvidas e com a presença da Caixa, que também vai falar sobre as linhas de financiamento para municípios na questão de resíduos sólidos e consórcios públicos. Enfim, tudo que é saneamento integrado vai ser discutido no dia 29 em Rio Preto, e nós teremos lá também a presença da Sabesp, que vai apresentar os novos projetos da Sabesp para o Brasil. Patrícia, Rio Pinheiros, o que você pode nos dizer? A meta ela é bem ambiciosa, muita gente tentou, sequer conseguiram começar, e o governador tem um firme propósito de despoluir o Rio Pinheiros. Você que é doutora no tema, nós vamos conseguir isso definitivamente? Sem dúvida, podemos atingir esse resultado positivo, porque aqui nós estamos falando de uma ação conjunta, são várias ações, na verdade, e esse não é um projeto que começa agora, ele é um projeto, né, que vem desde o projeto inicial, que envolve o Rio Tietê, e ele tem a continuidade no Rio Pinheiros. Acho que são alguns fatores que precisam ser considerados. O principal aspecto no projeto do Rio Pinheiros é a questão do saneamento. Veja que sem saneamento não é possível resolver o problema do rio. Não se trata de aplicar uma tecnologia
seja ela qual for, de limpeza do rio, se nós continuarmos tendo o aporte de resíduos inadequado. Então, este projeto, conduzido pela Sabesp, ele permite que, naqueles locais onde nós temos ocupações irregulares e que, portanto, nós não temos ainda uma regularização fundiária e não é possível chegar com o saneamento básico naquelas residências, nós possamos ter pequenas estações de tratamento de esgoto naqueles tributários do rio, né, afluentes do rio, e esse tratamento, então, sendo feito nesses afluentes, de forma que aquela água seja tratada e chegue no rio já tratada. Então, é um processo muito diferente de tudo que foi tentado anteriormente. Também tem uma questão muito relevante, que é a questão do modelo de contratação, porque esses contratos todos, eles são focados no que a gente chama de obrigações de resultado, juridicamente falando. Então, todos os contratados, eles assumem uma obrigação de resultado, em que a atividade que vai ser realizada nesses tributários do rio, ela precisa fazer com que a qualidade da água chegue num patamar X, considerado adequado. Enquanto não chegar naquele patamar, não há o pagamento. Então, isso faz com que o resultado dos contratos possa ser atingido da forma pretendida. E com isso, você vai trabalhando uma melhor qualidade para a água que chega no rio. Além disso, o projeto envolve a EMAI também, no que diz respeito ao desassoreamento do rio. Então, o rio ele foi ficando com muitos sedimentos, esses sedimentos foram se acumulando no fundo do rio. Nós, quando fazemos o monitoramento, que é a parte da CETESB, em algumas partes do rio ele está muito raso, a gente tem até dificuldade para ir com o nosso barco para fazer a coleta para o monitoramento. Então, o desassoreamento, ele acaba sendo algo também muito relevante para se atingir o resultado. Então, são vários fatores conjuntos para o resultado: saneamento, desassoreamento e monitoramento. Esses três fatores atuando em conjunto nos permitem chegar ao resultado pretendido até 2022. Resultado esse que também, em termos práticos, vai significar uma reapropriação urbana do rio. Ou seja, nós vamos ter um rio nos moldes do rio Tâmisa, nos moldes do rio Sena, ou seja, não é um rio onde nós vamos beber a água do rio ou nós vamos mergulhar no rio, mas nós vamos poder utilizar esse rio do ponto de vista urbano, estar no entorno, retirar o mau cheiro do rio, poder ter, por exemplo, um passeio de barco no rio. Então, é uma utilização urbana que faz toda a diferença, né? Os passeios de bicicleta no entorno, todo esse uso urbano do rio. Essa é a proposta do projeto. Então, ele é um projeto muito factível do ponto de vista prático, mas que precisa seguir o seu cronograma previsto. Nós não podemos perder espaço, timing. Então, ele é um projeto ambicioso, ele é um projeto difícil, mas ele é um projeto factível. E cada um vai ter que cumprir a sua parte para que esse projeto, de fato, chegue ao resultado. Mas eu acredito muito num resultado positivo em relação a esse projeto, justamente porque ele foca nos elementos mais relevantes e, em especial, no saneamento. Na live da UVESP aqui conosco, professora Patrícia Iglesias. A direção desta gravação, agora em exibição para você, disponibilizada para todo o mundo, é de Silvia Mello, presidente executiva da UVESP, o Jefferson Botti cuidando da câmera, e nós temos aqui também, importada de Manaus para o estado de São Paulo, a Núbia Lentes. Se você for de Manaus, dê um alôzinho para a Núbia, que ela está aqui ajudando o desenvolvimento desse projeto CETESB, a nova CETESB, como afirma o governador João Dória. Patrícia, a questão do meio ambiente, você que é especialista na matéria, você sente que a população tem assimilado a necessidade de proteção do nosso meio ambiente, os impactos têm sido diminuídos, a poluição tem sido postergada a plano secundário? Diria assim, o meio ambiente tem o respeito da população? Há uma evolução, há um progresso nessa direção?
Eu até agradeço por essa pergunta, porque o próprio projeto do Pinheiro só pode chegar a um resultado positivo se a população também tiver uma mudança de postura. Porque nós fazemos monitoramento no rio e nós encontramos de tudo nesse rio. Desde saquinhos até sofás, colchões, tudo. Então, não adianta nós pensarmos que o problema do rio é um problema do governo. É claro que nós precisamos do saneamento, é claro que o governo tem, sim, o poder público, a sua responsabilidade, mas se nós, como cidadãos, não mudarmos o nosso pensamento, não mudarmos a nossa cultura, não entendermos que cada atuação faz a diferença, nós nunca vamos ter uma outra situação no nosso ambiente urbano. Então, mudar as questões do ponto de vista de meio ambiente, não adianta eu pensar que é um problema do outro. É um problema de cada um de nós. Isso significa que eu preciso pensar quando eu vou consumir, porque o meu consumo faz com que haja uma maior produção. Então, não é que eu não posso consumir, mas eu tenho que entender que tem um impacto naquele consumo. Se eu vou ou não pegar as embalagens, se eu preciso de fato daquela embalagem, todas essas decisões precisam ser decisões conscientes do consumidor. E enquanto o consumidor, individualmente acha, não, eu não faço nenhuma diferença, isso daqui, imagina, isso aqui é só um saquinho que eu estou pegando, não vai fazer diferença nenhuma, eu estou jogando um saquinho ali que foi parar no rio, não vai fazer diferença nenhuma. É por isso que a coisa fica desse jeito. A gente faz monitoramento, em muitas regiões você vai e retira ali todos aqueles resíduos e quando você chega na semana seguinte, a quantidade é imensa novamente. Então, não adianta pensar que a gente quer um rio diferente, que nós queremos olhar para uma cidade como Paris e falar, nossa, que legal, né? Poder chegar ali na beira do rio e as pessoas vão tomar alguma coisa, sentar na beira do rio. E nós queremos isso para nós aqui em São Paulo, mas não queremos entender da nossa responsabilidade. Então, tudo bem, tem que ter uma educação ambiental, temos que levar isso, estamos trabalhando isso nas escolas, mas, pessoal, nós temos que entender que a nossa responsabilidade está presente o tempo todo. Então, acho que ainda falta muito para a população começar a ter essa consciência, para nós entendermos que pequenas ações é que fazem a diferença. Eu gosto de pensar nisso também no que diz respeito à questão da corrupção, porque a nossa tendência como brasileiros é sempre achar que esse é um problema do governante, do governo, mas nós não achamos que furar uma fila é um problema, que pequenas ações são problemáticas. E essas pequenas ações, elas estão dentro daquela ideia do jeitinho brasileiro. Então, esse tal jeitinho brasileiro tem sido um problema de séculos no nosso país, que tem nos prejudicado do ponto de vista cultural. Eu costumo dizer que assim, nós teríamos que individualmente, cada um sabe agir para coibir esses pequenos jeitinhos dentro da nossa esfera de atuação, mesmo que seja muito pequena, porque de fato isso pode sim fazer diferença no nosso país em termos de presente e futuro. Patrícia, a lei do canudinho, ela aprovada em São Paulo e já regulamentada, ela está sendo replicada em vários municípios do estado de São Paulo e também do Brasil, evidente. Você tem alguma sugestão na área de meio ambiente para que vereadores, prefeitos possam apresentar na Câmara ou mesmo um projeto de lei de autoria do Executivo? Que ideia você daria assim nessa questão ambiental? O que você colocou com muita clareza foi que é uma responsabilidade de todos nós. A questão ambiental, se o planeta pede socorro, cabe a nós dar a atenção devida ao planeta para que a geração futura não pague um preço muito alto. Todos temos responsabilidade. Todos aqueles que poluem os rios de São Paulo, dos municípios brasileiros, têm a grande alta responsabilidade de evitar isso, de pensar com muito mais carinho nas gerações que virão. Mas a legislação municipal, ela tem que ser atrelada à legislação federal, atender às peculiaridades do município, e o município pode fazer sua própria lei. Você tem alguma coisa que você possa sugerir nessa linha?
Olha, assim, é claro que cada um tem a sua visão pessoal, né? Eu ainda vou muito nessa linha da educação mesmo, porque é muito mais do que sanção, eu acredito que a educação é que faz a diferença. Então, talvez esse caminho de trabalhar mais a linha da educação, do quanto, né? Porque quando a gente vai para a questão da própria escola, hoje, existem alguns temas que não fazem parte dessa educação formal. É claro que a gente tem uma política de educação ambiental, mas ainda é muito vaga. Então, isso não está internalizado ainda na educação formal da forma como poderia estar. Então, eu acredito que nós deveríamos investir mais nesse aspecto. Eu sou mais favorável a isso. Escolares. Eu acredito que sim, porque muitas vezes é justamente nessas gerações novas que a gente tem todo um incentivo para mudar o pensamento até dos pais, da família. A gente percebe uma pressão até das novas gerações em relação aos pais, aos avós, aos parentes. Isso a gente então, sente bem eu mesmo, acho né? que isso faz a diferença. E eu acredito que nessa política de incentivo, o efeito é maior do que talvez numa política de proibição. A questão da lei de canudinhos, ela é válida também nesse sentido, porque é mais para alertar, né? O canudinho em si, ele sozinho não vai resolver o problema, mas ele traz um alerta. Você imagina, se o canudinho é o problema que a gente vê, imagina o restante, né? Todos os outros resíduos, que tipo de problema que não são. Então, o valor da lei do canudinho é mais nesse sentido de alertar para o todo. Por isso que eu acho que no fundo ele também tem um papel, é uma lei que traz um papel de educação. E eu acredito muito que nós tenhamos que trabalhar nesse nível da educação, de levar esses elementos, né, para todos. Porque muitas vezes as pessoas até em termos de consumo, assim, hoje, na área do direito, a gente trabalha muito problemas até de superendividamento das pessoas que não conseguem pagar as suas dívidas e esse superendividamento ele está atrelado a questões psicológicas, a pessoa querer se sentir melhor e tal, e ela fica com problemas até de dívidas, e veja, e tem um aspecto ambiental pelo outro lado. Então, são vários fatores que têm que ser trabalhados em conjunto para que as pessoas também possam buscar a felicidade naquilo que de fato vai trazer felicidade, que ninguém vai ser feliz consumindo, né? E pelo contrário, ainda te traz às vezes dívidas, problemas, né? Então, esse foco que tem que ser dado. Patrícia, eu acho que você deu uma grande dica, porque em São Paulo tem escolas que já fazem a cabeça das crianças com relação à proteção ambiental. E as crianças fazem a cabeça dos seus pais, às vezes chamando até atenção por um lixo colocado em local não apropriado. Então fica esse alerta, essa dica da Patrícia, educação ambiental. Nós temos projetos já enviados para o interior de noções de segurança no trânsito, noções de trânsito, noções de primeiros socorros. As noções ambientais pode ser incentivado pelas câmaras municipais junto às escolas municipais, escolas estaduais. Aqui conosco, portanto, Patrícia Iglesias, presidente da CETESB, uma das maiores autoridades do Brasil em saneamento planejado, integrado e questão ambiental. Patrícia, estamos nos aproximando de dezembro, hotéis nas praias já praticamente lotados, janeiro chegando, fevereiro também, carnaval. Que orientação que você dá na questão das praias, poluição das águas? Pois é, nós aqui na CETESB temos, e em especial na Secretaria do Meio Ambiente, né, um programa voltado para o verão na praia, orientativo das pessoas para que, primeiro, né, elas acompanhem o próprio programa da CETESB no que diz respeito à balneabilidade das praias. Nós temos a indicação da balneabilidade das praias para que as pessoas saibam se a praia está ou não em condições de balneabilidade, justamente para evitar
evitar problemas, viroses, né, problemas de saúde. Às vezes a pessoa vai para a praia para ter momentos de lazer e vai ter um problema de saúde. Então é importante acompanhar, a gente tem isso tanto em aplicativos quanto no próprio site da CETESB, poder saber a condição de balneabilidade da praia. Isso é importante. O cuidado com os horários de exposição, né, ao sol, a própria questão dos resíduos, para não deixar os resíduos na praia, porque aqueles resíduos que ficam na praia, eles vão para o mar e hoje nós estamos com um problema seríssimo de resíduos no mar. A própria CETESB fez recentemente um evento internacional discutindo o problema do microplástico no mar. E não é só o microplástico, né? Os plásticos como um todo, eles vão encontrar ilhas de plástico no mar, porque também a colocação inadequada desses resíduos que depois vão ser carreados para o mar, mas as pessoas também deixam na praia inadequadamente. Então é sempre importante você levar o seu próprio saquinho para recolher todos os resíduos e depois levar isso para casa para fazer uma destinação adequada, né? Para que possa ser retirado depois na coleta tradicional dos resíduos. São cuidados que as pessoas podem ter para contribuir para uma melhor qualidade na praia, tendo em vista que elas vão passar ali dias e outras pessoas vão passar. Eu acho que é importante a gente lembrar que o uso, né, a praia é o ambiente mais amigável, o ambiente que todos vão utilizar, ele é um ambiente público, ele é um ambiente que não depende de recursos para utilizar. Não chega, né? Nas nossas praias, não, né? Olha, o óleo, assim, a probabilidade de chegar às praias de São Paulo é realmente muito pequena mesmo, então a expectativa é que não chegue, mas a Secretaria do Meio Ambiente, de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, ela criou, na verdade, um comitê para cuidar dessa questão. A CETESB, como órgão técnico, tem dado cursos de capacitação para todas as prefeituras litorâneas, então já fez no Litoral Sul, vai realizar amanhã na questão do Litoral Norte e tem mais uma data também de realização de cursos para que todas as nossas prefeituras litorâneas estejam capacitadas para lidar com essa situação preventivamente. Então, se nós tivermos qualquer problema, então esse curso, ele inclusive, se a gente estiver em qualquer unidade de conservação do nosso estado, qualquer pescador que encontrar óleo já para informar os gestores de unidades de conservação, informar a própria CETESB. Então a gente está com assim uma teia de pessoas capacitadas no estado de São Paulo para atuar preventivamente caso haja essa possibilidade. Então, muito embora a probabilidade seja muito pequena no estado de São Paulo, nós estamos preparados para lidar com essa situação. E fomos também demandados por estados do Nordeste, vamos começar a ter uma atuação até de análise em pescados para alguns dos estados do Nordeste, porque a CETESB tem os seus laboratórios, nossos laboratórios são altamente preparados tecnicamente para verificar essa qualidade dos pescados já lá da região do Nordeste, onde, de fato, infelizmente, né, esse óleo chegou. Patrícia, vamos nos informar então aqui o site da CETESB para maiores informações. www.cetesb.sp.gov.br. Então é igualzinho em todos os sites do governo do estado. www.cetesb.sp.gov.br. E a Patrícia nos traz informações importantes para todo o Brasil. Eu peço a você que nesse momento nos assiste que compartilhe. É importante que todos saibam que a proteção do meio ambiente é primordial, é prioridade absoluta. A Patrícia falou aqui conosco sobre CETESB para todos, CETESB de portas abertas, um novo relacionamento com aqueles que precisam de licenciamento. Há um diálogo permanente para que tudo caminhe a passos rápidos, descentralizados, mas também respeitando o meio ambiente. Falou que 2015 foi o recorde de análises de licenciamento, 51 mil documentos. Esse ano, outubro, já fechou esse número, portanto, um novo recorde está chegando por aí. Essa é a nova CETESB, proclamada em prosa e verso pelo governador do estado de São Paulo. Patrícia, obrigado pela sua presença aqui.
muito obrigado por ceder a sua sala, aqui com uma visão panorâmica de São Paulo multifacetada, árvores, prédios, rios, essa beleza que é a sala aqui da CETESB. Inclusive, o eventual mau odor que vem do Rio vai terminar até 2022. Muito obrigado a você. Eu agradeço, Miziara, mais uma vez pelo convite e cumprimento a você e também a Silvia Mello pelo trabalho incansável que vocês fazem na UVESP, esse apoio que vocês dão aos municípios. Olha, é encantador ver como vocês têm feito a diferença junto aos municípios, não só do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. Tem sido um trabalho realmente diferenciado e eu gostaria de fazer esse registro, cumprimentando a vocês e desejando muito sucesso e mais sucesso ainda no trabalho que vocês fazem. Muito obrigado, Patrícia Iglesias, presidente da CETESB, professora da USP, que incentivou aqui o cumprimento da Agenda 2030, as metas do milênio, o compromisso do Brasil com a Organização das Nações Unidas. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Quarta-feira, se Deus quiser, juntos nesse mesmo horário, sempre às 18 horas. E quanto mais você compartilhar, mais informações importantes a gente vai trazendo por aqui. Grande abraço.